mais um sábado junto aqui no nosso encontro sobre o Enem. Você sabe a importância disso para você entrar na universidade. A essa altura, nós já vimos que via o Enem, eu disputo muitas vagas, eu tenho condições de entrar em faculdades do Brasil todo, não é isso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Mas eu queria começar discutindo uma coisa que saiu essa semana. Essa semana saiu uma notícia que tinha tido a decisão presidencial que tornava a nota do Enem 2020 não obrigatória. Você poderia usar, tanto para o ProUni, para o SISU ou para o FIES, as notas dos anos anteriores. A notícia foi uma interpretação de um veto da medida provisória 934, que foi feita em junho, quando surgiu a pandemia. Tá? Por isso é importante, como está aí no slide, se você vê, vamos entender o que significa isso. Porque você tem que tomar muito cuidado com as informações que recebe. Tá? Essa medida, na realidade, foi um veto do artigo 5 da medida 934. Esse veto, o que a medida, o que o artigo falava? O artigo falava simplesmente o seguinte: olha, você pode usar obrigatoriamente, não é obrigado a usar o Enem mais, você vai poder usar qualquer nota. Tá? Então ele quis derrubar essa obrigatoriedade, porque eles queriam, na obrigatoriedade, o aluno usar a nota. E eles cortaram, não é mais obrigado. Só que o que significa isso? Realmente mudou alguma coisa? Não sabemos. Você vai ver no segundo slide uma coisa muito importante. No segundo slide, você vai ver aí que quem tem a responsabilidade de estabelecer as regras é o MEC. E ele faz isso, gente, através de editais. O edital do SISU, edital do ProUni e o edital do FIES. Esse edital não saiu. Nos anos anteriores, ele só usava a do ano. Ou seja, aquilo que saiu não é uma verdade. Enquanto não sair esses editais, você não tem essa condição de saber. Tanto é que, se você olhar nesse slide aí ainda, você vai ver o seguinte: as universidades são autônomas. O que quer dizer isso? Elas podem decidir se querem participar do SISU, como que ela quer participar do SISU, tá certo? Se vai usar o critério que o SISU impôs ou não dentro do edital dele. Pode ser que ele fale: não, desse jeito eu não quero mais. Isso não atende às minhas necessidades dentro daquilo que eu entendo na universidade. Olha, meus matemáticos acham que isso não é viável, porque são notas diferentes, não sei o quê. Existe muita coisa em cima disso. Então você tem, foi apenas vetado um artigo de uma medida provisória sobre a pandemia inteira. Tá, isso é uma coisa. Depois disso, gente, quem vai decidir todas as regras do jogo é o MEC. Isso não compete à presidência ou ao parlamento. É o MEC que decide. Tá? Ele tem esse poder de fazer essa decisão. Como vai ser o edital do SISU, do ProUni e do FIES. Só que, para isso, ele vai ouvir a comunidade universitária. Por quê? Porque se a universidade não aceitar o que ele está propondo, vai ser uma coisa muito complexa. Então, existe em andamento, gente, aí, todo um processo ainda. Então, continue em cima daquela ideia. Preciso ir muito bem no Enem 2020. Ele ainda é quem decide para você. Enquanto não sair nada oficial pelas entidades responsáveis, que são as universidades e o MEC, na realidade, quando sai o MEC, saem as faculdades que aderiram ao projeto. Então, existe uma consulta às universidades. Então, é um processo que vai ser construído ainda. Nos anos anteriores, só se usava o Enem do ano. Ponto. Se você pegar todos os editais, é claro, é o último Enem realizado, que vai ser o de janeiro agora. Tá claro? Tranquilo? Essa é a primeira parte do nosso papo de hoje. Fique atento, acompanhe os editais do SISU, do ProUni e do FIES. E aí você vai ter certeza qual nota. Só que, para não ficar correndo risco, eu quero tirar nota 1000 já no Enem 2020. Essa é a nossa meta. É isso que eu espero que vocês consigam se esforçar e focar nisso, apesar de todas as dificuldades. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. No próximo slide, tem um dado muito importante. É o site do SISU.
Eu já falei várias vezes, vou ficar repetindo. Entre no site do SISU, sisu.mec.gov.br, e acompanhe tudo que está acontecendo no site do SISU. Tá certo? Por quê? Porque lá você vai saber exatamente quando vai sair o edital, o que disse o edital, tá certo? É importante esse acompanhamento. Esse é um fato importante que você tem que ter em mente, tá? Todo o seu sucesso depende da sua vigilância, da sua informação e do seu acompanhamento. Não adianta querer ficar esperando cair do céu, tá? Uma outra coisa que saiu essa semana, que eu acho que é legal vocês verem, estou aproveitando para falar de jornal antes das coisas, essa semana a FUVEST soltou a relação candidato-vaga, tá? Então você tem lá uma folha, são 7 páginas, com todos os cursos, separados por concorrência, se é ampla concorrência, se é PPI, se é EP, como que é. Cada uma com o número de candidatos, o número de vagas e a relação candidato-vaga. Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena ver como que ficou a quantidade de inscritos no seu curso, tá certo? É muito grande, não dá para eu colocar na tela, e eu não quero privilegiar um ou outro curso. Afinal de contas, todos os cursos importam, todos os cursos são importantes, e você tem que, com isso, ter claro o seguinte: eu vou lá pesquisar. Saiu essa semana, se você procurar concorrências da FUVEST, você vai achar um monte de site, tá certo? Por exemplo, a UOL tem as concorrências todas. É só clicar lá, a lista está completinha, você vai ver qual é a concorrência no seu curso, na sua modalidade de opção. Tranquilo? Sossegado? Falado isso, gente, vamos relembrar as datas. Vamos entrar agora no outro slide que fala exatamente das datas. Relembrando, tem ainda inscrição? Tem. Você pode se inscrever na VUNESP e na Unifesp. Lembrando que essa Unifesp, gente, não são todas as vagas. São as vagas que eles chamam de seleção mista, processo misto. Tá? Tem uma taxinha, você paga e faz esse processo misto. Tranquilo? Tranquilo? Então aí tá ali, ó. Dia 27 de novembro, até o dia 27 de novembro, tá? Você pode, daqui 20 dias, se inscrever na VUNESP e na Unifesp. Você tem ainda 2 inscrições. Tadeu, eu não me pedi isenção, agora mudei de opinião, quero fazer VUNESP. Não tem problema. Lembra que na VUNESP você tem um desconto, se você está no 3º ano da escola pública, de 75%. Tá? Se você está na escola pública, você tem 75% de desconto. Você vai pagar R$ 42,00 e fazer a prova. Tá? Se pediu a isenção e ganhou, beleza. Se não, use o seu desconto de aluno de 3º ano da escola pública. É só entrar no site, vai fazer a inscrição, vai aparecer uma hora que você vai colocar isso nas opções. Tranquilo? Sossegado? Então, inscrição ainda tem 2. Unifesp, processo misto, que são poucos cursos, mas vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? E a VUNESP, que tem muito curso, muita vaga, muitas cidades, e é muito importante você lembrar, a VUNESP, ela tem campus no interior do estado de São Paulo todinho, então deve ter um campus próximo da sua casa. Tranquilo? Vamos seguir em frente. O que mais é importante e não pode sair da minha vista no próximo slide? Calendário. Quando são as provas? 6 e 7 de janeiro é a Unicamp. Unicamp, primeira fase. Explicando mais uma vez, são 2 dias? Não, apenas um. Eles dividiram. No dia 6 é o pessoal de humanas e o pessoal de tecnologia. E no dia 7, o pessoal de biológicas. Tá? É um dia só, ou 6 ou 7. No dia 10 é a FUVEST. No dia 17, Enem, 24 Enem, 30 e 31 VUNESP. 30 ou 31. Você não vai fazer as 2 provas. Num dia vai ser o pessoal de humanas e tecnológicas, no outro dia o pessoal de biológica. Biológica sempre sozinho, porque sempre é o que tem maior número de candidatos. Tá? Então eles acabaram separando para ter pouca gente, para não ter aglomeração, para você lembrar que você tem que ir de máscara, ou seja, todos aqueles critérios de saúde que são obrigatórios hoje, todos os protocolos que nós temos hoje. Não se amontoar, usar máscara, limpar a mão, leva o seu tubinho de álcool gel, é a novidade desse ano. Né? Normalmente o pessoal fala, leva isso, leva aquilo, esse ano o que vai falar? Leve a sua máscara e seu álcool gel, tá bom?
Então é importante você acompanhar o calendário. A segunda fase está no outro slide. No outro slide, olha aí, Unicamp, 7 e 8 de fevereiro, tá? FUVEST, 21 e 22, e a VUNESP, a grande novidade do ano, 28 de fevereiro, tá? Um único dia com prova de teste. Esse é o calendário, é aquilo que não pode sair da sua cabeça. Aí embaixo vocês estão vendo no slide, 11 e 12 é a prova da Unifesp, aquela provinha do processo misto que eu falei, tá? Então você tem aí como funciona esse processo misto da Unifesp. Sossegado, gente? Relembrado tudo? Vamos procurar a relação candidato-vaga? Vamos lá, vale a pena você se sentir à vontade, saber quantos que vão estar concorrendo pela vaga, quantos vão ser chamados para a segunda fase e assim por diante. E buscar tirar nota 1000 no que for possível no vestibular, a maior nota possível é a meta. Mas não precisa ser realmente a nota 1000. Precisa ser a nota suficiente para você passar. Não se esqueça de olhar a nota corte de cada curso no ano passado. Tranquilo? Sossegado? Vamos seguir em frente. No próximo slide, eu vou abordar uma outra coisa importante. Vocês lembram que eu comecei a falar do SISU? Falei de São Paulo. Eu falei do que em São Paulo? Eu falei da Universidade Federal do ABC, que é via SISU. Falei do Instituto Federal São Paulo, tá? Que é via SISU. Falei da Unifesp, que quase todas as vagas são via SISU. E falei também da UFSCar. Essas 4 são as universidades do estado de São Paulo, tá? Que estão aqui no entorno de vocês. Só que eu preciso imaginar outras opções. Então hoje eu não vou falar de cada um em separado. Eu vou mostrar para vocês como que você já pode começar a pensar. É uma forma de você começar a pensar. Por exemplo, eu peguei e coloquei no primeiro slide aí que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo aí um mapa e você tem um quadradinho. Quem está nessa região norte e nordeste de São Paulo, norte e nordeste, está muito próximo de Minas Gerais. Então você tem que olhar com muito carinho o que você tem perto. Muita atenção, o que está grudadinho em você. Por exemplo, quem está no norte e nordeste, você tem a Uberlândia perto, né? A UFO, pertinho, pertinho. Você tem a UFTM, que é o Triângulo Mineiro em Uberaba, que também é pertinho. Você tem aí o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, que é a região sul aí, você tem Passos e outras cidades aí em volta, tá? Você tem o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que é na região de Uberaba. Então você tem aí no sul de Minas 2 grupos, o Instituto Federal do Sul de Minas e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Todas essas vagas, praticamente, são dentro do pacote SISU. É uma inscrição só. Tadeu, o que eu faço então? Quer uma sugestão? Começa a pegar e procurar em torno de onde você mora, aonde estão essas faculdades, as mais próximas. Não dá para fazer para todas, por quê? Porque cada um mora num lugar e vai achar uma mais fácil. E o mais fácil não é só a distância. Você pode ir lá no Maps e colocar qual a distância entre a minha casa e a Universidade Federal do Uberlândia. Ah, deu 200 quilômetros. Legal, pertinho. Mas você tem que fazer uma segunda pergunta. É fácil ir da minha casa até Uberlândia? Tem ônibus? Quanto custa esse ônibus? Eu tenho cadastro único? Se eu tiver o cadastro único, eu tenho direito a algumas passagens grátis durante o ano. Vou conseguir usar? Então é muito importante você começar a analisar nessas outras opções como que você vai se deslocar para lá, como que você vai chegar lá. Tadeu, você já falou, Tadeu, mas eu quero que você lembre para mim de novo. Hoje, todas as faculdades, tá, têm auxílios. Por isso que eu estou lembrando. Todas. Tem auxílio de transporte na cidade, tem auxílio alimentação, tem auxílio moradia. Então, conforme você começar a escolher as faculdades que você vai prestar, você vai começar a procurar o edital das bolsas de auxílio. Com esse edital da bolsa de auxílio, o que você faz? Você vai lá e vê, ó, na cidade que eu quero, na faculdade que eu quero, tem auxílio moradia, tem auxílio alimentação, tem auxílio bolsa científica, tem auxílio transporte. Para disputar esses auxílios, que documentos eu preciso? E começo a organizar esses documentos. Tá certo? Tranquilo? Então, olha lá, é assim que você vai proceder. Você vai definir um raio
que vai ter duas variáveis: a distância e a facilidade de locomoção, e uma terceira variável importante: que auxílios eu posso ter. Com esses auxílios, eu consigo fazer aquela faculdade? Eu, na realidade, optei por focar nisso hoje, porque eu acho que chegou o momento de vocês começarem a pensar fora do estado de São Paulo. Para onde eu posso ir? Vale a pena? Curso que eu quero, tem lá, posso entrar, a nota corte é menor do que aqui em São Paulo, é maior. É hora de você analisar todas elas. Não só as que eu estou colocando aí. Vamos ver uma outra tela? Na outra tela, por exemplo, eu peguei a região de São Paulo. A região de São Paulo é brincadeira, né? Porque São Paulo, tanto você pode subir como pode descer, né? Olha aí no mapinha, você vai ver. Eu posso ir para o Paraná ou para o Rio de Janeiro, tá certo? Tranquilamente. Para cima aí, por exemplo, eu pego uma região boa de Minas Gerais, pego o Rio de Janeiro, por exemplo, a distância de no máximo 400 quilômetros. Por exemplo, de São Paulo ao Rio de Janeiro são 400 quilômetros. Detalhe, tem ônibus direto o tempo inteiro, fácil locomoção, tá? Diferente, por exemplo, eu tive alunos meus, por exemplo, que entraram no Espírito Santo, né? Não é tão longe. Só que, o que aconteceu? Para ele chegar lá de ônibus, ele gastava um dia, 24 horas praticamente no ônibus, para chegar onde ele tinha que ir. Então, esses dois dados são muito importantes. São dados que você precisa equacionar para você estruturar a sua vida, planejar a sua vida. Isso é muito importante, tá certo? Então, aí você vê, quem está em São Paulo, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Rural do Rio de Janeiro, tem a Unifei em Itajubá, a UFLA em Lavras, Juiz de Fora, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de São João del Rei. Essas são as mais importantes que tem aí. Mas tem mais coisa. É só pesquisar. Vai lá. Tá? Tadeu, vamos ver outra região? Vamos ver outra região. Olha que legal. Quem está na região do lado do Paraná, em São Paulo, você tem a Universidade Federal de Curitiba e outras cidades, que é o Instituto Federal do Paraná. Você tem uma região aí na beiradinha, próxima a São Paulo. O que você quer dizer com próximo? 400 quilômetros. Só que com muito ônibus. É uma malha com muito transporte coletivo. Tá certo? Então você consegue deslocar quem está em São Paulo, tanto para cima, para o Rio, quanto para o Paraná. E não é uma distância tão grande, só para você ter uma ideia. Quem sai de São Paulo para vir para Ribeirão ou para Rio Preto, vai se deslocar pelo menos 300 quilômetros. Em Rio Preto, 400 praticamente. Tá? A mesma distância para você chegar no Rio de Janeiro ou em Curitiba. Então, não são distâncias só porque estão no outro estado. Esses outros estados têm que entrar na minha opção. Tá? Outra região. Tadeu, você falou do norte, nordeste, agora falou da região de São Paulo, Vale da Ribeira. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o outro lado. Vamos pegar a parte mais do sul de São Paulo. Na parte mais do sul de São Paulo, se você mora nessa região, tá? O que acontece? Você tem aí a parte do Paraná. Você tem uma cauda pro Paraná. Tá certo? Então é importante você observar que olha na próxima tela. Olhando a próxima tela, tá? Você tem aí a Universidade Estadual Norte do Paraná, tem Londrina, tem a Estadual de Londrina, tem a UNOeste, tá? Você tem faculdades nessa região aí, ó. Por exemplo, Bandeirantes, tem um campus em Bandeirantes. E aí, com isso, você tem um deslocamento para essa região. Tá certo? Tranquilo? Mais uma coisa importante, só rapidinho. Se eu moro na região lá do oeste, tranquilo, não tem problema eu ir na região do oeste, que você vai fazer fronteira com o Mato Grosso do Sul, olha o Mato Grosso do Sul com carinho. Tem menos opção? Tem. Mas você tem. Você tem várias opções na região do Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Então, qual é o conceito? Quando eu penso nessas opções, vamos no próximo slide. Você vai ver, mesmo morando na região oeste, você tem lá a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Você tem várias faculdades nessa beiradinha aí. Tranquilo? Então, o que você precisa fazer agora? Estudar. Medir distância, medir transporte. Por isso que eu falei que são outras opções. É você começar a olhar maior. É você começar a entender o Brasil como um todo. A última coisa que eu quero lembrar de vocês hoje é aonde vocês encontram todas as aulas que nós temos. No último slide, você vai ter aí o quê?
onde encontrar tudo que foi dado até hoje, para você poder começar uma revisão. Mas, Tadeu, eu não assisti todos, não tem problema. Cada aula fala de um pedaço, de uma matéria importante, de um assunto relevante para o Enem. Fala de uma parte de competência e habilidade do Enem. Consequentemente, você pode assistir em qualquer ordem. O importante é você pegar os tópicos mais importantes. Em cima disso, gente, olha o endereço aí no site. Olha aí no slidezinho. sed.educação.sp.gov.br. É o site da Secretaria de Educação. Entra nele, tá? Entra, coloca o seu RA, entra na área do aluno, veja no mural. O que você tem no mural? Tudo. Você tem lá todos os links das aulas dadas e gravadas, todas. Até hoje estão lá. A apresentação do PPT, todos os PPTs estão lá, é um resuminho de teórico para você, com os exercícios resolvidos. Lista de exercícios à parte, com 20 exercícios por aula, por semana, o que dá 500 exercícios ao todo. E temas de redação. Explore, use e tenha sucesso. Mais tarde, no finalzinho da manhã, a gente entra para falar de novo. Obrigado por enquanto. Um abraço. Próxima aula com vocês. Vamos lá.